for no basquete, mesmo que for personal. Pessoal, eu e a Ana temos uma história. 2 anos de pós-graduação no COB, no Comitê Olímpico. Na nossa sala tinha basquete 3x3, LPO e vôlei de praia. E a Ana é do LPO também. Não só praticante, é uma atleta do LPO. Ana, se apresenta para os seguidores que estão aqui, que é muito importante eles saberem. Eu te estimo muito. Foi 2 anos de convivência que nós quase... não foi fácil quando a semana que nós íamos Ah, para as aulas, né? pô, é uma honra para mim. Você sabe que eu sou tímida, né? Mas eu admiro, acompanhei muito a sua geração e é uma honra assim ter estudado contigo e ter recebido o convite, porque para mim vocês foram uma das gerações assim espetaculares como referência de esporte para mim, né? Eu tenho sempre pontos, atletas que eu acho importantes para mim, assim, para me inspirar. E acho que aquela seleção de 94 ali, ela foi muito importante para minha formação como pessoa, né? É, eu sou formada em educação física há bastante tempo. E quando eu me formei, eu entrei numa capacitação chamada Academia Escola, onde a gente atendia um público em geral. Por que eu estou falando isso para você? Porque dentro dessa capacitação, eu abri minha empresa, que é a empresa chamada Fitness Coaching, e dentro dessa empresa foi o meu link com o LPO, porque eu sou do futebol Ah, você é do e futebol? fui do Eu não futebol. sabia! Gente, tá vendo? Eu não sabia. Que legal! E aí a gente, quando eu entrei no LPO, conheci o Dragos, eu vi a dificuldade Ô, Drago. realmente do esporte mesmo olímpico, realmente o meu contraste com o futebol feminino na época que eu joguei era surreal, não tem nem como falar de estrutura que não tinha nada, né? Não, imagina. Mas quando eu cheguei e vi que, pô, eu tava com um cara que é referência fora do Brasil e ele tava com uma estrutura ali muito pífia, não de maquinário, mas de estrutura, é, eu me propus a ajudá-lo. E aí foi a minha ligação com a LPO. Eu não sou nível de alto, porque eu venho de lesões constantes aí do futebol, mas eu me propus a gerir várias coisas lá. Então, a gente entrou em parceria com a Federação do Rio de Janeiro. Então, eu tenho mais ou menos, eu estou até desde 2013 trabalhando com a LPO e há 5 anos a gente faz formação de treinadores junto com a Federação do Rio de Janeiro. Então, para a gente capacitar mais treinadores e também a gente potencializar o que a gente conseguiu potencializar ali no CT, né? Montar um ambiente de treino através das minhas formações. A gente conseguiu fazer a logística do local ser um ambiente agradável de treino, porque era um ambiente que você não acreditava que aqui treina a seleção, sabe? Então a gente conseguiu, eu consegui capitalizar e fornecer ao espaço um ambiente interessante para treino. E dentro dessa forma, dentro da minha história, eu me formei em PNL, programação neurolinguística, Ah, sou coaching também. Por isso que eu vi a necessidade de começar a estudar os transtornos mentais, né? Nós temos uma equipe de professores e cada um foi para um nicho, e eu optei por ficar nos transtornos, né? que Ah, legal, muito legal isso, Ana. Então, é uma coisa que ainda, infelizmente, em algumas modalidades coletivas, é um pouco esse mundo obscuro. E pela minha experiência de viajar, de ter morado em vários países, eu vi jogadores que tiveram transtorno mental, a depressão e ter que ir para a quadra e ter que engolir aquilo que o povo achava que era louco. Não estou falando isso há 40 anos atrás, estou falando isso há 15 anos atrás. E isso, sinceramente, de ver meninas, não só meninas, mesmo homens. Uma vez eu estava na Rússia, o cara virou e falou assim: eu já um bate-papo, um jogador do time masculino virou e falou assim: eu, não, eu já tive problema com álcool e por causa de depressão e eu vi a garrafa era minha amiga
E hoje eu consegui sair. Eu falei, você conseguiu sair como? Sozinho. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, como um cara do outro lado do mundo, num lugar que não tem nada a ver conosco, nós juntávamos todos os estrangeiros de todas as modalidades, era nossa comunidade, nós fizemos uma comunidade nossa, alguns cursos entravam, e o cara ter conseguido sair dessa sozinho, porque é muito difícil. E é Muito. um assunto que ainda não é abordado no esporte de alto nível, em algumas modalidades. E hoje, como nós falamos do psicólogo, tudo, mas nós temos que falar também que tem as equipes multidisciplinares têm que tomar cuidado com isso. E eu já tive relato aqui no Brasil. Uma vez eu estava treinando com um time juvenil, quando eu tinha parado de jogar profissional. Foi um ano que eu estava estufa, que eu queria queimar todas as quadras, falo, porque até isso passou por causa de vários problemas que não tinha nada a ver com o basquete, era fora da quadra. E simplesmente eu fui jogar uns jogos regionais aqui de São Paulo, né? E uma menina de 17 anos falou assim: eu tive depressão na seleção. Eu falei, o quê? Ih, nós estávamos deitadas no alojamento, no quarto, aquela bagunça de criança. Eu tomava conta, mas estava mais bagunçando do que ela, que fazia tanto tempo que eu não passava aquilo, com aquela alegria, euforia de estar em alojamento. Te juro, quando a menina virou, falou isso pra mim, eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Eu falei assim, nossa, quando eu tinha 17 anos, meu sonho era ir para a seleção brasileira. Ela falou, eu não quero nunca mais. Perdemos menina de 1,90 também por causa disso, altas. Não só foi porque que abandonou o esporte, porque estava cansado, ou porque foi para o vôlei, ou para as outras modalidades. Também um caso que quase ninguém fala. Aham. Então, é isso que é duro e é triste. Então, pessoal, é um papo com vocês. Eu quero que vocês interagem, porque isso aqui é muito interessante, que muitas vezes nós não vemos os sinais e eles estão próximos a nós e talvez essa pessoa está precisando de uma ajuda. E a Ana, que, como ela falou, ela é também coach de neurolinguística, então muitos toques ela pode nos dar, até para mim, né, estou falando, que nós podemos auxiliar os nossos atletas, amigos, companheiros, até o companheiro que está treinando, puxando o ferro ali com você na academia, muitas vezes está precisando de alguém que olhe, muitas vezes o personal não conseguiu, ou quem está na academia, mas nós podemos já, com algumas coisas, podemos ajudar, não é verdade, Ana? Ah, com certeza. Tem os amigos aí do LPO, Spazione, Rafael É, também. o É, Rafael tá aí, a Manu do basquete tá aí, o Douglas do basquete 3x3 tá aí, Manu, Douglas. Aí, um abração, Cleide Leone, eu te vi passando aí, a torcedora número 1 do basquete feminino. aham. Eu tô em A casa, tá vendo, professora de né? inglês também está falando aqui, muito importante esse assunto, tá vendo? Tem professora de inglês que dá aula em escola pública, Mônica, é my teacher, my favorite teacher. Ela está aqui também, entendeu? Porque quer saber algumas coisas que nós podemos usar como ferramenta, Ana, É. para nos auxiliar no dia a dia. Eu sei que tem hora que nós temos um grupão assim, ainda mais quem trabalha com criança, e você tem alguma coisa que você pode já olhar e identificar que está alguma coisa que não está andando bem, não é? Tá. E, ô, Ale, como eu falei lá na live lá que você assistiu, a gente tem que começar a pegar características de comportamento. É, quais são humor triste, perda de interesse, cansaço, um cansaço exacerbado, você fica, pô, mas é criança, como é que pode estar cansado? Alteração de sono, apetite alto, apetite baixo, dificuldade de concentração, dificuldades sociais, se for indo para adolescente, abuso de drogas, irritabilidade, distorção da realidade, suicídio. Por exemplo, por que a menina chegou lá com os 17 anos, né? E não quer mais jogar na seleção? A gente tem que identificar por quê. E aí, Ale, quem trabalha com criança tem que pensar muito assim. A gente evoluiu muito na ciência, só que a gente não pode esquecer do eu. Por isso que ainda existe uma dificuldade. Ontem eu assisti, não assisti ao vivo, mas assisti depois a nossa professora Regina, né? A Regina, para mim, ela é É. sensacional, né? E muito feliz no que ela fala, né? Ela fala muito bem e muito simples na forma de falar, com conhecimento enorme, né? Sim. Ela E aí você pega uma criança que é tratada como TDAH e, na verdade, aquela criança, o comportamento dela irritado, agressivo, é um comportamento de depressão.
E hoje, por exemplo, você que recebe as crianças, vamos botar um exemplo de realidade. Ele vai para a escola de manhã, aí ele faz curso de inglês, aí ele faz Kumon, aí a mãe quer botar outra, aí a mãe quer botar outra para outra língua, sei lá, bota espanhol. Aí ele tem os trabalhos de casa. Aí ele também vai fazer basquete. Se você pensa, aí, então, primeiro, por que ele tá lá? Ele tem que entender, eu estou fazendo mais uma coisa da minha vida ou eu estou fazendo esporte? Qual é o conceito do esporte? Isso a gente tem que transmitir. E a outra coisa, ele veio só usando uma parte do cérebro, que é o racional. E o esporte é racional e emocional. E aí você quer cobrar um comportamento, uma empatia entre eles da equipe, e aquilo ali ele não está acostumado. E a rotina dele é muito... A nossa rotina já é racional, mas a rotina da criança hoje, ela é muito racional. Então, vamos distrair a criança. Hoje a criança não conversa no restaurante. Ela leva um tablet. Entendeu? Eu não estou aqui para julgar a criação ou não. Estou aqui para falar de posições do cérebro. Como é que essa criança vai se relacionar com o mundo se ela não se relaciona nem comigo, que sou mãe? Entendeu? Então eu vou criar. Não quero ter trabalho, eu vou botar um tablet aqui. E aí, quando a gente transporta para. A linguagem já mudou por causa das gerações, né? A linguagem já mudou, mas como é que eu vou parar esse indivíduo e, opa, vamos. Aqui é o basquete. Opa, aqui é o LPO. Então, o que eu recomendo mesmo é quebra ali de start. Porque se você pegar uma criança que veio da loucura, né? Por exemplo, você é de São Paulo. Aqui tá pior do que aí, né? Pega carro, vai pra escola. Aí pega trânsito. Aí vai pra casa, come correndo, aí desce pra fazer a aula. Tudo correndo. E aí você coloca um aquecimento já correndo. E aí a gente pega, né? A gente pega várias escolas agora, estão mudando muito a abordagem de parar para a criança respirar. Então hoje muitas crianças estão chegando em casa e ensinando os pais a ter resiliência nessas escolas. Então tem muita escola que está se adaptando a isso. Resolver conflitos. Então ele chegava na escola e ele era um agressivo. E aí ele aprendeu que ele pode respirar, pode entender o colega, ter paciência, novos sentimentos, né? Que ele não aprendeu nesse dia a dia que a gente criou. Hoje a gente faz Enemzinho. A criança de 10 anos faz Enemzinho. Enemzinho? Gente do céu. É que nem como a Cleide Leone está dizendo aqui. O preconceito, porque acham que é frescura, é muito obstáculo para procurar ajuda. Isso é verdade, Cleide. Eu conheço do basquete aí gente que, por questão éticas, não falam e não procurou ajuda e não vai procurar até hoje. Entendeu? E uma coisa que eu falo, Ana, eu já tinha esse negócio de quando eu treinei uma vez um grupo que saía da escola, já ia para academia treinar basquete. Sabe o que eu fazia? 6 anos de idade. O pai achava já que era aquela coisa, ele vai virar jogador. Sabe o que eu fazia? Tinha dia? Eu pegava, era de terça e quinta. Eles iam entrando na quadra, aí eu deixava eles fazer o que eles quisessem primeiro. Porque se eu não deixasse eles correr, bater cabeça para um lado para o outro, pegar a bola, jogar para o alto, sentar em cima da bola, eu sei que eles não vão ter atenção em mim. Aí chega um momento, depois de 10 minutos, eu estou no meio da quadra e olhava. No meio da quadra eu olhava, quando eu via, estava de 6 a 8 anos, todos sentados ao meu redor. Aí eu sentava e nós começávamos a conversar e começava a atividade. Que eu não falo que é treino, que é uma atividade que você está ainda introduzindo, fazendo eles gostarem de esporte. Não, Ale, a gente tem que começar a pensar em quebrar estados. Então, a pessoa chegou naquele estado, não é aquela polaridade que eu quero, eu tenho que buscar essa. E por mais que seja um grupo grande, porque você trabalha com grupos,
você não trabalha individual. O LPO é muito mais tranquilo, porque eu não consigo trabalhar com 20 no LPO. Então, a Não pessoa tem como. não tem como. Você ainda tem que se posicionar na sala onde você consiga ver todo mundo. Então, um bom treino, você consegue ali 10, 8 pessoas num bom treino, né? Você acompanhar. E você tem que fazer a quebra de estado. Ele sabe, o aluno entender que ele está no momento do basquete. Entendeu? Uhum. Está no momento. E aí o esporte é muito bom para jogar para ele e para a vida. Da destreza, companheirismo, é, coletividade, cooperação. Então, são coisas que a gente vem tirando na educação, porque a gente está criando uma competição, preparar, Sim. vem tirando na educação, mas a gente consegue manter no esporte. Só que eu tenho que ser focado. Em relação ao preconceito, Ale, infelizmente, até hoje você fala assim, olha, é legal você fazer um acompanhamento normal, com uma amiga, num bar, num restaurante. Poxa, por que você não procura um psicólogo? Não, psicólogo é coisa de maluca. Já é cultural. Só que Já, é nosso cultural. Só que é um trabalho importantíssimo. Importantíssimo. E aí, por exemplo, vamos para a nossa realidade. Eu não tenho oportunidade de ter um psicólogo na equipe. Então, eu tenho que me trazer ferramentas para mim onde eu consiga entender de pessoas, como falar. Então, eu tenho que aprender técnica de rapport, que é criar empatia na comunicação. Eu tenho que saber técnicas de respiração. Ah, é muita coisa para um treinador? Sim, mas você trabalha sozinho, né? Então, saber o time, você sabe que naquele momento tem um timer do atleta. A gente tem um exemplo que eu vou dar um exemplo do LPO no Campeonato Brasileiro. Há um tempo atrás, um atleta do Dragos, ele tinha que fazer 145 de arremesso, que são 2 movimentos, no peito e depois para cima. 145 quilos. Ele fez 145, já era campeão brasileiro. E o Dragos, ele é muito inteligente em relação à administração de tempo. E aí ele tinha mais uma tentativa. Aí aumentava lá, 147. Aí quando já dava para entrar, o Dragos ia lá, aumentava. 150. Aí aumentava. Aí foi a 160. São 15 quilos. No treinamento de força, isso aí é surpreendente. Então você aumentar 15 quilos. Ele fez. Todo mundo chorou, mas ele fez. Por que ele fez? Porque o Drago sabia que naquele momento era o momento dele, do atleta. Então, o André Lobisomem, né, até respondemos aqui, ó, o André Lobisomem fez como treinador amigo pode ajudar as pessoas com problemas? O André, a minha resposta é a gente pode contribuir, ajudar. Existe um negócio. Eu acabei de sair de uma live agora de linhas emocionais, né? O eu. Então a gente tem que fornecer ferramentas ou perguntas. Por isso que é muito importante a gente estudar um pouquinho isso de coaching, dele criar a própria resposta. Será? Essa menina que você me deu exemplo, eu já pensei em várias possibilidades. Será que realmente ela gosta de ser atleta? Ou não? Não sei. Então, você criar ferramentas e também como ser um orientador, criar um caminho para essa pessoa. Deixa eu só falar aqui a depressão, André, ela surge de vários fatores: perda, acontecimentos traumáticos, ausência social, ausência da família. Fatores físicos, traumas, dores físicas, desordem postural. Crescimento, muita dor leva à depressão, e fatores genéticos e fatores biológicos são os genéticos e bioquímicos. Aí pegando o gancho do André, eu não sei se vocês aí em São Paulo, quem é de São Paulo ou de outra parte do Brasil, a gente teve uma coluna aqui no Rio de uma pessoa que relatou que na escola um pai foi no final de semana, foi na sexta-feira na escola e pediu para conversar com a diretora. E falou assim, por que vocês não têm atividade sábado e domingo? Ela, não, sábado e domingo é dia de descanso. Não, porque é o meu dia de descanso. Eu queria que meu filho ficasse na escola para descansar.
Ah, não, mas então, esse é terceirizar o trabalho. Aqui já teve mãe e pai que não saiu no jornal, mas eu conheço, tem mãe, como eu dou também personal de motricidade para algumas crianças, tem vezes que a mãe olha e fala assim, eu falo assim, seu filho desceu com febre. Eu falo para babá, alguém. Mas como? Ele não estava sabendo disso. Eu falei, mas pois é, tô aqui com seu filho, eu não sei, ele está delirando em febre. O que nós fazemos? Eu não posso ficar com uma criança assim. Ah, mas ele queria ir. Eu falei, mas você tinha que ter visto, porque a febre também pode ter fatores, ter vários fatores, né, antes da pandemia. Então, a terceirização de serviço que nós estamos falando, ainda mais em crianças e adolescentes hoje, sobra bomba para os professores. E o que acontece muitas vezes? Essa criança, como você diz, os fatores até da depressão é de não ter a presença, muitas vezes até ou ter a presença excessiva ou ter a ausência do responsável, do pai, ou daquela pessoa querida com ele que ele quisesse na hora, não é verdade? Pô, perfeito. E a outra coisa que acontece também nas competições. Normalmente vai o pai, a mãe nas competições, a família. E aí a criança quer aparecer naquele momento, né? Ela quer se mostrar. E aí você tem que controlar para a situação de jogo, né? Se tiver for um campeonato, alguma coisa, a criança quer se mostrar para o pai, quer chamar a atenção de alguma forma. É, às vezes o pai estar presente no treino atrapalha bastante, né? Pai, eu não tô falando pai, os pais, né? Atrapalha bastante, porque a criança ela tá ali para você, mas ela até ela se desligar do vínculo emocional, a gente tem que trabalhar bastante. Tem. O grande problema hoje, sabe o que eu acho, Ana? A questão de ter pai que toda hora quer filmar. Meu Deus, um dia eu tava de costa com uma menina e nós lá brincando, era a única menina e era a única pequena, eu tava com um grupo de diferentes idades. Eu tava com um grupo de adolescente, ela apareceu no treino de adolescente. Eu não vou mandar embora. Eu tenho que saber, mesmo que é um esporte coletivo, eu tenho que saber a demanda das faixas etárias e também a necessidade de cada um, porque é iniciação. Quando eu vejo o vídeo tá na internet, eu fico assim, meu Deus, não pode uma coisa dessa, porque primeiro em questão de proteger a criança, eu acho imagem, de vez em quando você pôr uma foto do seu filho, alguma coisa, mas tipo, é forçar demais uma coisa que não sabe o que vai ser. Eu tenho medo porque eu tive amigas assim, que aconteceu de a menina hoje querer, ela não, tipo, no grupo, ela não fala com ninguém, ela quer queimar todas as quadras, todas as bolas, tudo que tem esporte, acho que ela quer queimar tudo, não é só basquete não, viu? É verdade, é verdade. E ali, você falou uma coisa muito importante ali do alcoolismo, né? A gente cresceu absurdamente aí com a quarentena, e a gente acha que o ato de beber é bem social e é de alguns esportes específicos, né? Só que nós perdemos Uhum. vários atletas brasileiros, é porque a gente não. A pesquisa aqui é muito de canto, né? A gente sabe porque a gente foi para o meio acadêmico, aí a gente acha a pesquisa, né? Mas nós perdemos vários atletas com histórico de luto, né? A perda, por exemplo, para mim, uma das maiores frustrações é não ter visto o Adriano jogando numa Copa do Mundo em alta forma, entendeu? Eu conheci-o pessoalmente, quando eu joguei em Como, do lado de Milão, eu falo, a morte do pai dele foi a pior coisa do mundo, porque quando eu o conheci em Milão, eu não estava mais aqui no Brasil, os dois pareciam irmãos, entendeu? Aquele luto para ele foi demais. E essas perdas, eu depois encontrei com ele durante o ano, tudo, se via que ele estava cada vez mais. Aí junta os amigos, e você sabe que quando você está lá em cima no esporte, independente da modalidade, tem aqueles que são bem amigos pra caramba, que dá até medo, né? Ele foi fazendo isso e não se recuperou desse luto. Que até um luto, não é verdade, Ana? Pode demorar para uma pessoa, são diferentes estágios, Muito. e isso você não pode recuperar nunca mais. Eu acho que com ele aconteceu isso, porque como nós éramos atletas e a intérprete dele, na época, quando ele foi para Milão, é uma amiga minha aí do Rio de Janeiro, mas eu a conheci, tipo, no Rio, eu nem pensava de ir morar na Europa, entendeu? Aham. E nós vimos, teve pessoas que tentaram, sabe quando você não consegue, Ana?
Entendeu? Não, Quando o pai dele morreu, eu já não estava mais na Itália. Mas imagina, no dia que aconteceu aquilo, todo mundo falou, e agora? o Ale, Foi duro, foi difícil. é muito sério, o luto pode durar mais até 2 anos por aí. E aí ele entrou no, não sei, um psicólogo que tem que diagnosticar, né? Mas provavelmente ele entrou num processo depressivo e as estratégias com ele foram erradas. Eu relatei Foi. para você também ali do Michael Jordan, né? O Michael Jordan teve um luto muito grande também Foi e do pai. conseguiu. O Michael Jordan é um fenômeno, né? E conseguiu voltar também. E aí a gente tem também o desinteresse de conquistas. A gente tem atletas que conquistam tudo com 21 anos. E aí você fala, cara, esse vai ser o atleta. E aí esse atleta some. Porque não foi construído, não é uma cultura no esporte, não foi construída etapas, conquistas. Você quer mais o quê? O que você quer? Vamos conquistar isso, vamos fazer um acordo. Então a gente tem que trabalhar em cima de metas também. Então, tem um grande exemplo de um jogador da França, Anelka, ele foi campeão em tudo. E aí sumiu. Jogou em alguns times fortes, porque tinha. Como ele era bem sucedido, ainda jogou em outros times, mas sumiu assim, não virou atleta referência. Você sabe quem aconteceu isso também, de grande nome? Do tênis, Marat Safin. O cara era um monstro. Eu conheço. Sim. Marat Safin era um monstro, o tamanho, tudo, físico, tudo. Do nada sumiu. E você sabe que ele tinha problema com alcoolismo também. Com álcool. Então é muito difícil, que nem muitas pessoas pensam que o atleta não tem problema com álcool. Ele tem um problema com álcool, só que tem uns que encaram de um jeito e outros que encaram de outro jeito. De um outro modo, que é questão de beber social. No final de semana você sai para beber e tem uns que bebem todo dia para ir treinar. Eu já tive experiência de ver meninas assim, ou mesma coisa de ir lá em cassino, lugar que tem cassino e jogar. E, Ana, é uma pergunta que parece que a mulher tem mais tendência a ter depressão e aos vícios, todos esses vícios que vêm ao redor, do que o homem. É verdade ou não? É Tem verdade, é alguma coisa verdade. rolando? É verdade, por causa do jogo hormonal da mulher. E aí a gente tem uma leve depressão que é a TPM. Eu conheço atletas que hoje não sentem nada, mas eu conheço atletas que sentem tudo, né? Por exemplo, no esporte mesmo, na maioria dos esportes, a ausência da menstruação é normal. No LP, É. no LPO, não. O ciclo menstrual é normal. Então, as meninas menstruam normalmente. E aí você tem que ter o feeling naquele momento de ajustar o treino, né? Ainda mais que a Uhum. gente, ainda mais que a gente trabalha em evolução de base, a gente trabalha com exercícios em força que não tem muito movimento de entrada de perna. Depois a gente começa a fazer movimento de entrada de perna até a gente ir para o técnico e entrada de perna. Então são os treinos mais puxados. Assim, você fala pro atleta de LPO, qual é o treino de hoje? Ele técnico, ele tá quase morrendo, porque é o treino mais puxado, sabe? Então aí pode casar uma depressão leve ali, da menstruação no dia do treino técnico, né? E aí eu tenho que saber Uhum. a intensidade, por quê. E aí é tão bom. Pra gente é mais tranquilo, por quê? Porque muitos atletas trabalham com cadernos de treino, então a gente tem o relato ali. Então, por mais que eu trabalhe sozinha, eu tenho o relato dele no caderno de treino. Ó, nessa repetição fui fraca, nessa não sei o quê, aí eu consigo fazer um comparativo de treinos pro atleta Ah, que que legal. preenche, é, pro atleta que preenche. Por exemplo, cada repetição, por exemplo, ele faz um agachamento. Que a gente, toda rotina de treino tem exercícios de força. Então, os exercícios de força são o agachamento, terra. Uhum. Aí ele faz um agachamento, aí você tá ali de suporte, ele vai te perguntar, você me ajudou? Aí eu falo, não. Aí ele coloca, não tive ajuda no agachamento, não sei o quê. Então eu tenho toda essa ferramenta para construir. Então pra gente é mais fácil, sabe? Mas Mas mesmo eu acho que no esporte coletivo, mesmo, tipo, porque tem vezes que eu peço pro aluno alguma coisa. Você precisa falar alguma coisa, você não quer? Escreve. Escreve. Outro dia, eu tô com um problema com um aluno até agora na pandemia. Falei assim, me escreve e-mail. Você não quer falar?
me escreve, nem que você escreva oi, eu falo tudo bem. Aí você vai falar, sabe, fica trocando toda hora e-mail, porque como não tem como contato, que acho até uma estratégia boa. Ana, pessoas que você, como você consegue, tipo, na questão se a pessoa já está, você sente que a pessoa tem algum problema, questão de monitoramento de carga, a questão de você entender, a questão de você chegar e pedir, falar para a pessoa ter um aconselhamento né, de um profissional, porque eu não sou profissional da área, é uma coisa que até você, outro dia vocês estavam falando de carga de treino, sobre essas coisas. O que você pode dizer sobre isso, fazendo um favor? O, ali, na, no LPO é uma quebra de paradigma todo dia. É, colocar na cabeça do atleta que ele precisa de um apoio psicológico. É muito difícil. Poucos atletas procuram. O que eu tenho feito é desenvolver dicas de coaching, entendeu? Eu não faço coaching. Eu faço isso, Uhum. entendeu? Faz aquilo, faz isso. Aí eu faço, na verdade, vira um mentor, porque é uma raiz lá do esporte. É, quando eu, quando eu entrei lá no esporte, já tinha uma pessoa fazendo coaching lá com os atletas. Então, eu falei, não, deixa ela fazer tal. E aí, eu fui pegar o feedback. Como é que foi? Não sei o quê. As pessoas não levavam a sério. Entendeu? Era como se eu saísse do treino e... Ah, a gente fez meta. Eu falei, tá, tudo bem, mas e onde você botou tua meta? Minha meta não pode ficar aqui. Minha meta tem que estar no papel. Minha meta tem que estar no espelho quando eu for ao banheiro. Entendeu? Eu falei, mas onde está tua meta? Não, não sei. Então, assim, é uma quebra de paradigma. Mas eu acho que o exemplo tem que começar de cima. O exemplo tem que começar, a minha opinião, o exemplo tem que começar do técnico. Sim, Ana, você lembrando disso, eu lembrei de algumas seleções que tinha isso. Tinha nega que não sabia onde enfiava o papel. Aí depois, quando você, agora analisando, sabe, com o tempo, depois de muitos anos, você fala assim, nossa, aí você lembra o perfil da pessoa, você sabe quem é a pessoa e você lembra o perfil da pessoa. Se você vê o que ela produziu, que ela poderia, era fenômeno fisicamente, mas que ela podia produzir até melhor tecnicamente, foi abaixando, deu um declínio. E aquelas que faziam o quadrinho, colocava. Eu sempre tive, eu fui educada, Ana, eu falo para você. Graças a Deus, quando eu tinha 17, 18 anos, quando eu entrei na seleção infanto-juvenil, tinha o nosso finado mentor, que não era nem mentor, porque naquela época não tinha, em 80 e pouco. Mas ele fazia nós fazermos isso, entendeu? Então fez diferença. Agora eu vejo a diferença. Só que naquele tempo eram poucos que acreditavam e ainda você está falando agora, poucos acreditam. Mas faz a diferença. E outra coisa ali, a gente tem que quebrar o paradigma. Uma das coisas que eu optei por dar um tempo em algumas relações lá da minha convivência no LPO, porque eu falei, cara, vocês são muito pessimistas. Eu sei que o treino de força ele dá um mau humor normal. Você ali treinando, você fica mal-humorado. Mas os discursos de todos é muita reclamação. E aí, como é que eu vou entrar num ambiente onde eu quero formar um atleta novo e inseri-lo no esporte e desse esporte potencializar um cara bom? Se no esporte todo mundo reclama. E aí eu vou ver uma luz lá no fim do túnel. Pô, esse esporte pode deixar eu fazer uma faculdade, eu posso ser um atleta olímpico, mas eu não vejo isso. Então, por isso que falei para você, a coisa tem que vir de cima. Você, um treinador, ele já é um exemplo pro aluno. Sim. É um educador. Além de ser treinador, é um Uhum. educador. Já é um exemplo para um aluno. Então Sim, sim. a gente tem que mudar a nossa postura para a gente mudar as outras coisas. E uma coisa que me impressionou muito ontem foi a Regina falando que 40% dos atletas paralímpicos que ela pesquisou, né, estão entrando na Agora. depressão. Dá dó de pensar que 40% dos atletas paralímpicos, e eles são mais atletas do que outro. Tem, acho que, ó, aqui, ó, tem uma colocação, Ana Xavier 11 falando,
O outro tenista que passou por dificuldades com bebidas foi o Boris Becker? Becker. Ah, Inclusive, ele esteve trabalhando com o técnico. Ele foi técnico de Djokovic, é verdade. O Boris Becker também, ele tinha problema com bebida, jogo de azar e mulher. Ele conseguiu tudo, ele misturou tudo. Foi ali, ó. Bom, isso é ah, verdade, o verdade. Agassi, o Agassi é um exemplo, para mim é um exemplo top em relação a isso. O Agassi, eu não lembro se ele fez tratamento psicológico, mas ele procurou um dos coaches mais referentes do mundo, que é o Anthony Robbins. E ele Ah, fez um Antônio Robbins. trabalho com o Agassi estava lá no número centésimo, o Agassi conseguiu terminar a carreira no topo, no topo do mundo. É, Aí então, se casou também, mas pô, é muito importante ali a gente saber como conduzir. Por mais que a gente planeje a aula naquele dia, ela vai mudar, né? A gente faz um vai. planejamento magnífico, aí a aula vai mudar. Mas a gente entender como é cada um. E uma coisa que eu recomendo, desculpa te interromper, uma coisa que eu recomendo é você sentar depois e anotar características de cada aluno. Porque às vezes está lá no seu subconsciente e passou. Pô, porque ele não foi bem naquele jogo. Aí ele passou isso. Então, às vezes, você tem uma fera Uhum. lá, enjaulada, que é só você dar um toque para ela potencializar no esporte, né? Verdade, verdade. Ana, e agora? Todo mundo confinado, alguma dica que você tá? Tem muita gente treinando em casa. Hoje eu participei de uma turma fofíssima de Recife da minha amiga. Ela me chamou para treinar com os atletas dela e eu estava aqui também treinando com eles. Eu me diverti pra caramba, sabe? Me diverti. E me emocionou que são crianças e adolescentes que estão fazendo já diferença agora. E estavam vestidos e com tênis de basquete. Você precisava ver, porque Ah, essa imagina. rotina, como a professora Regina Brandão falou ontem, é importante hoje, mas não só para as crianças e adolescentes, até para o adulto, não é? Porque Pô, senão, se você começar a fazer isso aqui, quando você vê, hoje eu vou tirar o pijama, amanhã sei o que lá, papapá. Quando você vê, você já está baixando o seu humor, aí vai começando aquele início de depressão. E outra coisa que hoje saiu no jornal de hoje, aumentou 95% de venda de bebida delivery. Foi um mestre de basquete, o Vladimir Marques, até estava escrevendo que ele escreve a síntese da notícia de manhã cedo. E o que está vendendo mais? Chivas, whisky Chivas, Absolute e uma outra vodka. Só Olha para coisinha você fraca. ver. Só coisinha fraca, né? Só coisinha fraca, bem fraca. E o pior é que a cachaça mesmo, ninguém não subiu. Só subiu os importados. Alê, pra gente em geral, a gente tá no meio luto, né? Porque a gente parou de fazer as atividades. E aí Uhum, a gente começa a ter as desordens posturais do dia a dia, uhum, né? E a ausência, quem mora em apartamento, quem mora sozinho, a ausência social, né? A ausência social, a ausência da família. E juntam todas essas coisas. E você não ter uma rotina, hoje eu vou pedir um delivery, hoje eu vou dormir até tarde, hoje não vou ver só série. Tal. Não é para você deixar de fazer isso. E aí muita gente fez ao contrário, que muita gente se cobrou demais. Tá fazendo vários cursos online e tal. Não é para é para você pegar um equilíbrio. E aí você ter uma rotina onde você possa fazer qualquer outra atividade. Pode ser yoga, meditação, mas que você trabalhe a respiração e você trabalhe músculos que mexam na estrutura postural, exercícios paravertebrais, fortalecer muito o core, para você criar um equilíbrio, para você não entrar naquelas posturas emocionais, são posturas de tristeza, o olhar para o centro, né? Então, quando você dirige muito o olhar para baixo, ou você está no diálogo interno, ou você está em sensações, que é na sinestesia. Diálogo interno normalmente à esquerda, sinestesia para baixo, para a direita. Então, você evitar de ficar isso. E aí, o grande exemplo, assim, só para de falar de sinestesia, o idoso normalmente ele é muito emocional, porque a fisiologia dele levou ele para frente.
Então, o que É que a gente tem que fazer com a importante. gente? Não é para a gente deixar de ser emocional, não é deixar de ser, ter o diálogo interno, mas a gente se policiar em fazer uma organização postural. Ah, tá. E, tipo assim, de algum exercício que você. Eu uso bastão. Cadê? O meu bastão é bastão meu. É cabo de vassoura, gente. Só que o cabo de vassoura é muito pequeno para mim. Espera aí que eu vou pegar aqui, que tá aqui. Porque isso aqui, eu acho, Ana, esses exercícios aqui de levantar, de pôr aqui, de virar, Aí, mesmo sentado, em pé, faz você levantar a postura, não é verdade? E perfeito. esses são exercícios que até idoso pode fazer, não é verdade? Verdade, a gente pode fazer bom dia em pé, bom dia, o idoso faz bom dia sentado. E aí quem consegue deitar no chão fazer super-homem. A gente tem que fazer essa Ah, abertura abdominal, mas estruturando toda a região das costas. A gente, também, para quem é da área, tem um livro muito bom que a gente indica sempre, que é ó, fala que eu Anatomia. vou escrever aqui. É um livro denso, denso demais, mas é um livro muito bom, que é Anatomia Emocional, do acho que é Anatomia emocional. Anatomia Emocional, Stanley Kellerman. Ó, legal. E esse livro, Ana, até vamos supor que tem uma professora aqui que ela não é da área de educação física que eu conheço. Pode, ela são exercícios fáceis que podem Não, ajudar também, até. não, o Anatomia Emocional é mais técnico, é mais para a gente trabalhar a postura, postura não, para Ó, entender as emoções. O que, que a gente pode ah, procurar? Exercícios de. A base do treinamento funcional, que trabalha mobilidade e estabilidade, são exercícios que ela pode procurar. Aí, Michael Boyle, bem, é a base do treinamento funcional. Aí são exercícios mais específicos, né? uhum. Sim, Valnei é meu parceiro, meu Vânia, amigo de então, esse trabalho. aqui só tenho quase 20 anos, entendeu? Ele é de aço ainda, aqueles cano de aço, porque o tamanho da pessoa, né? Mas isso aqui é um simples cabo de vassoura, gente. É porque eu tinha que fazer uma coisa, porque eu até fortalecimento de diafragma, que te faz levantar. Eu tive cirurgia e eu fiquei curvada. E isso o médico falou: se você ficar mais curvada, filha, o meu problema não era nem costa, era o diafragma. Então Diafragma. O eu diaf... tive que levantar, porque eu tive uma cirurgia, eu sofri demais de laparoscopia vesícula. Eu é, sofri em, a- então. em algumas E ciências, o diafragma é o segundo coração. É nosso é é, emocional. então, e eu sou muito emotiva, então tem hora que eu curvo, não é nem costa, é próprio as emoções no diafragma, entendeu? Então, Ana, nós estamos quase chegando ao fim da live. Eu Show. gostaria que você deixasse uma mensagem de quarentena para o pessoal que nos seguiu até agora. As dicas foram legais, até foi muito importante até. E para todo mundo, até para mim, algumas coisas que eu estava aqui pensando, até os exercícios que eu faço são meus, eu não, quase não dou para ninguém, dou para alguns atletas que eu sei que tem que fortalecer, não são todos que eu dou. E que você pode deixar para o pessoal aqui que está seguindo a nossa live, uma dica, alguma coisa para essa quarentena, porque nós já vamos pro mais de 70, tem gente que vai já para 70 dias ou mais de quarentena para dar um up nesse sabadão. É verdade. A gente se perdeu aí no nosso convívio diário de social, né? Mas eu acho que veio como um presente para a gente valorizar as relações. Então, a Sim. gente entender, criar empatia, saber pô, pensar no que o outro está sentindo lá do outro lado, que se ele está bem, não está mal, procurar ter afeto. E aí eu acho que tem três palavras que eu penso muito mesmo nessa quarentena, que a gente está em tempos tortuosos aí, infelizmente. A gente tá vindo muita doideira aí aqui na mídia, na rede social, mas eu acho que a gente tem que começar a se higienizar e pensar em caridade, resiliência e empatia. E não pode deixar de fazer a sua rotina é, diária
mesmo que dê mais trabalho, não se cobre tanto para ser pontual, levantar às 7, entrar no trabalho às 9, mas que você tenha uma rotina, entendeu? Que você se dê presente. Olha, hoje eu trabalhei, mais tarde eu vou assistir um filme. E dê esse presente para você, tá bom? Eu quero muito agradecer, Alê, você sabe que para mim é uma honra falar com você. E, pô, foi um presente a gente estudar lá. Eu frequentar a mesma sala que você. Obrigada, foi um presente para mim. Vocês sabem que eu tenho uma maior paixão pelo o carinho que eu tenho pela LRPO, eu respeito, porque me auxiliou muito quando eu fui para a Europa, ainda mais eu morei no leste da Europa, e eu sei que o treinamento ainda no Brasil está muito ainda caminhando, porque o basquete também precisa da LPO para ter um treinamento de força muito mais qualificado e compartilhar esses conhecimentos com vocês e estar tá lá com vocês, a turma que foi maravilhosa, dá muitas saudades, né? E obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco hoje, que foi de muita importância, uma coisa que não falam muito ainda no esporte coletivo, que cara, foi demais. Isso ainda é escondido, é escondido. Pode ser que falam, só depois que explode a bomba, quando um ficou, já perdeu tudo, outro que vão falar, mas na hora de nós mesmos, treinadores ou professores, tentar ajudar, que é o horário imediato, muitas vezes passa desapercebido. Obrigadão, obrigado a todos os seguidores, o pessoal que muitos eu não cumprimentei, o pessoal da LPO que eu até não conheço, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Obrigada, Ana. A minha mensagem de sábado à noite, ó, fiquem em casa, cuide de vocês, doentes queridos, que não tá brincadeira. Vamos passar por mais essa, não vamos com essas energias negativas, como a Ana disse. Higienizar a mente, gente. TV, tudo. Eu não guardo, eu não olho, guarda italiano. Eu não vejo quase nada, entendeu? Porque eu já estou na segunda quarentena. Então, eu estou tranquila e zen e focada nas coisas boas que irão acontecer. Um beijão a todos, boa noite. Aí, esquecendo, amanhã nós temos live com as gêmeas do basquete, Vani e Vanira, às 4 horas da tarde. Se vocês quiserem assistir, vai ser muito engraçado, porque elas são mais fofonas. Joguei com as duas. Um beijão a todos. Beijão, Ana. Brigadão. Beijo, tchau, gente. Boa noite de sábado. Amém. Tchau, tchau.